Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Serva de Deus, Madre Leônia, intercedei por nós. Amados irmãos e irmãs, amadas famílias, sejam todos muito bem-vindos a mais um Santuário em Casa. Hoje o Senhor nos reúne aqui no altar da nossa sala, do nosso quarto, do nosso coração, para contemplarmos uma verdade que arde. Cristo nos libertou para a liberdade e Ele continua libertando através da Igreja, através de nós. Pedimos a intercessão da serva de Deus, Madre Leônia, mulher de oração e de ação, que gastou sua vida para que os pequenos e esquecidos encontrassem dignidade. Madre Leônia, que viveu o Evangelho com ternura e coragem, ensina-nos a olhar para os cativos do nosso tempo, com o mesmo amor que te consumiu. Madre Leônia, intercedei por nós. Iniciemos esse tempo de oração e de reflexão, invocando o Espírito Santo de Deus, pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos com a serva de Deus, Madre Leônia. Vem, Espírito Santo, livra-nos de todo apego desordenado às coisas terrenas e infunde em nós o gosto pelas coisas celestes. Vem, Espírito de sabedoria, vem, Espírito de conselho, vem, Espírito de inteligência, vem, Espírito de fortaleza, vem, Espírito de ciência, vem, Espírito de piedade, vem, Espírito do santo temor de Deus. Espírito Santo, torna-nos verdadeiramente espirituais em Ti. Dispõe-nos à Tua influência, habita em nossa alma, vivifica cada uma das nossas obras. Ensina-nos a rezar, a fim de que sejamos dignos filhos do Pai, dignos seguidores de Cristo, nosso Salvador. Infunde o Teu fogo no coração dos homens, na boca dos homens, nos olhos dos homens, nas mãos dos homens. Manda o Teu sopro sobre aqueles que creem em Ti, sobre aqueles que duvidam de Ti, sobre aqueles que amam, sobre os que estão sós. Libertar os cativos. Desde os tempos apostólicos, a Igreja viu na libertação dos oprimidos um sinal do reino de Deus. O próprio Jesus, ao iniciar a sua missão pública, proclamou: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me a proclamar a libertação aos cativos." Os primeiros cristãos, mesmo em condições precárias, rezavam e assistiam os irmãos presos, como testemunham os Atos dos Apóstolos e diversos escritos dos padres. Essa missão libertadora prolongou-se ao longo dos séculos por meio de ações concretas, especialmente quando o drama da escravidão e do cativeiro marcou sociedades inteiras. Entre o final do século XII e os inícios do século XIII, quando muitos cristãos eram capturados no Mediterrâneo ou escravizados em guerra, surgiram duas ordens religiosas: a Ordem da Santíssima Trindade para a Redenção dos Cativos, os Trinitários, fundada por São João de Mata e São Félix de Valois, e a Ordem da Bem-aventurada Virgem Maria das Mercês, os Mercedários, fundada por São Pedro Nolasco com o apoio de São Raimundo de Penhaforte, dominicano. Essas comunidades de consagrados nasceram com um carisma específico de libertar os cristãos escravizados, colocando os seus bens à disposição e muitas vezes oferecendo a própria vida em troca. Os trinitários, com o lema "Glória a Ti, Trindade", e aos cativos liberdade, e os mercedários, que acrescentam um quarto voto aos votos religiosos de pobreza, obediência e castidade, testemunharam que a caridade pode ser heróica. A libertação dos cativos era expressão do amor trinitário, um Deus que liberta não só da escravidão espiritual, mas também da opressão concreta.
O gesto de resgatar da escravidão e do cárcere é visto como prolongamento do sacrifício redentor de Cristo, cujo sangue é o preço do nosso resgate. A espiritualidade original destas ordens estava profundamente enraizadas na contemplação da cruz. Cristo é por excelência o redentor dos cativos e a Igreja, seu corpo, prolonga esse mistério no tempo. Os religiosos não viam no resgate uma ação política ou econômica, mas um ato quase litúrgico, a oferenda sacramental de si mesmos. Muitos entregaram seus próprios corpos para substituir prisioneiros, cumprindo literalmente o mandamento. Ninguém tem maior amor do que quem dá a vida pelos seus amigos. A tradição destas ordens não cessou. Pelo contrário, inspirou novas formas de ação diante das escravidões modernas, o tráfico de pessoas, o trabalho forçado, a exploração sexual, as diversas formas de dependência. A caridade cristã, quando encarnada, torna-se libertadora, e a missão da Igreja, quando fiel ao Senhor, é sempre proclamar a libertação. Ainda em nossos dias, nos quais milhões de pessoas, crianças, homens e mulheres de todas as idades, são privadas da liberdade e constrangidas a viver em condições semelhantes às da escravatura, esta herança é continuada por estas ordens e por outras instituições e congregações que atuam em periferias urbanas, zonas de conflito e corredores de migração. Quando a Igreja se inclina para quebrar as novas correntes que prendem os pobres, ela torna-se sinal da Páscoa. Não se pode concluir esta reflexão sobre os privados de liberdade sem fazer menção aos encarcerados nos diversos centros penitenciários e de detenção. A esse respeito, recordam-se as palavras que o Papa Francisco dirigiu a um grupo deles. Para mim, entrar em uma penitenciária é sempre um momento importante, porque o presídio é um lugar de grande humanidade, de uma humanidade provada, às vezes exausta pelas dificuldades, sentimentos de culpa, julgamentos, incompreensões e sofrimento, mas ao mesmo tempo repleta de força, de desejo de perdão, de vontade de redenção. Esta vontade, que entre outras foi assumida também pelas ordens redentoras como um serviço preferencial à Igreja, como proclamava São Paulo, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E esta liberdade não é apenas interior, ela manifesta-se na história como amor que cuida e liberta de todas as amarras. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Papa Leão XIV, na exortação apostólica de Lecce T, nos recorda nestes números 59 a 62 que desde os apóstolos a Igreja entende a libertação dos oprimidos como sinal vivo do reino. Jesus mesmo inaugura sua missão dizendo: "O Espírito do Senhor está sobre mim, enviou-me a proclamar a liberdade aos cativos." E essa missão virou carne na história. Nos séculos XII e XIII, quando a escravidão marcava o Mediterrâneo, nasceram os trinitários e os mercedários, com um único carisma: resgatar cristãos escravizados. Eles colocavam os bens e a própria vida em troca da liberdade dos irmãos. Não era política, era liturgia, era a Eucaristia vivida, dar o corpo para que o outro saia da prisão. E esse fogo não apagou. Hoje ele arde diante das nossas escravidões. Tráfico humano, trabalho forçado, exploração, dependência. Quando a Igreja se inclina para quebrar essas correntes, ela torna-se Páscoa, como disse o Papa. Ele também nos lembra ainda dos encarcerados e, nas palavras do Papa Francisco, o presídio é lugar da humanidade provada, mas cheia de força e desejo de redenção. Irmãos e irmãs, talvez hoje o cativeiro esteja dentro de você. Uma culpa, um vício, uma situação que parece sem saída. Ou talvez o Senhor esteja te chamando para ser instrumento de libertação para alguém. Por isso,
nos entreguemos e peçamos ao Espírito Santo, porque só Ele unge, só Ele envia, só Ele quebra as correntes. Madre Leônia escreveu em seu diário espiritual no dia 23 de novembro de 1975: A Deus tão somente eu procuro. Combaterei contra todos os meus defeitos para extirpá-los da minha alma. Combaterei contra todas as minhas paixões. Abaterei a ambição e o orgulho, frearei a minha natureza, fustigarei as minhas indolências, imolarei todo desejo que não seja plena adesão ao beneplácito de Deus. Despojar-me-ei da minha vontade, submetendo-me às ordens superiores que me designarão o serviço em favor de meus irmãos. E direi a todos o meu sim generoso e constante. Apegar-me-ei à vontade que ama. Amarei eternamente e fortemente, mas amarei sobrenaturalmente, nunca escravo de simpatias ou antipatias. Quebrarei todos os laços que possam me manter longe de Deus. A Deus, todas as afeições do meu coração. Jesus, despoja-me de mim e de tudo, a fim de que eu me sinta unida a Deus, de tal forma que possa dizer como São Paulo: eu vivo, mas não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Jesus está na minha alma. Jesus crucificado age em mim, rege meus pensamentos. Ele é meu supremo e único bem. Com a sua ajuda, eu me uno a Deus. Nos seus atributos infinitos, eu encontro a vida, a verdadeira vida, uma vida continuamente renovada. Jesus, tu és o sol da minha vida. Jesus, eu te amo e sempre te amarei. Leônia, redimida pelo teu sangue. Chegamos ao fim de nosso Santuário em Casa de hoje, mas a missão continua aí, no chão da sua casa, do seu trabalho, da sua vida. Queremos agradecer a você que rezou conosco, que abriu o coração para a palavra e para essa herança tão bonita da Igreja, a liberdade que Cristo conquistou por nós. Que nada do que meditamos aqui fique só na tela. Leva para o teu silêncio essa semana. Pergunta para o Senhor, de qual cativeiro tu queres me libertar? E através de mim, quem tu queres alcançar? Peçamos mais uma vez a intercessão da serva de Deus, Madre Leônia, para que a coragem e a ternura dela nos eduquem a ser igreja que liberta. Madre Leônia, intercedei por nós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e te seja propício. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por sua companhia, pela sua oração. Você é parte deste santuário. E já deixo o convite aqui. Terça que vem, no mesmo horário, o Santuário em Casa te espera de novo. Vamos juntos continuar deixando que o Espírito Santo transforme a nossa casa em lugar de encontro com Deus. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em
casa de Zaqueu. Naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas ruas, naquele chão, naquele poço e em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz e a esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Vitorioso, ressuscitou, e após 3 dias a vida ele voltou. Ressuscitado, não morre mais, está junto do Pai, pois ele é o Filho eterno. Mas ele vive em cada lar, e onde se encontrar um coração fraterno, proclamamos a Jesus de Nazaré. Glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo, é a razão da nossa fé, e um dia voltará.